Como uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, não, não, não. Eu sou filho de Deus. Oh, eu não sou mais escravo do medo, eu não. Eu sou filho de Deus. Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, pois eu sou filho de Deus. Boa noite, meu irmão e minha irmã. A doce e alegre paz do nosso Senhor Jesus. É graça, bondade de Deus estarmos reunidos para essa noite de culto ao nosso Deus. Nós já adoramos ao Pai, nós já oramos. Agora vamos à palavra do Senhor. E a palavra dessa noite, ela está no livro de João, capítulo 4. A partir do versos 1, nós vamos estar meditando na história da mulher de Samaria, do diálogo de Jesus com a mulher de samaritana, com a mulher de Samaritana. Amém? Vamos à leitura. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos.
deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vá e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi até a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Glória a Deus. Texto muito conhecido, entre um diálogo entre Jesus e a mulher de Samaria. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você, meu irmão, está lá no versos 12, que diz que a fala da mulher samaritana, ela diz assim: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Essa resposta da mulher, ela me despertou o seguinte, que os atos de religião não produzem fé. Exatamente, essa mulher, ela tinha o conhecimento de que aquele poço foi um poço edificado por um servo de Deus, que foi o patriarca ali daquela comunidade de Samaria. Porém, por mais que aquele poço foi edificado pelo um servo do Deus vivo, por mais que aquele poço tivesse vindo de um patriarca da fé, de um homem que teve profundo relacionamento com o Senhor, a água daquele poço não estava trazendo mudança na vida daquela mulher. Ela continuava sendo uma mulher vazia, carente de uma fé ativa, de uma fé verdadeira, carente de uma experiência sobrenatural da parte com Deus, e ainda assim tinha uma vida de derrota. Veja, mais para frente Jesus pede ela para chamar o marido, e ela fala que ela não tinha nenhum marido. Porque aí Jesus responde para ela: realmente você não tem, você já teve 5 e não teve um relacionamento muito bom, e o atual que você tem não é seu. Então veja, o ato que ela tinha de ir ali todos os dias, a hora sexta, buscar água daquele poço, por ser ele uma fonte de Jacó, era um ato de religiosidade, e aquilo ali não estava trazendo bênção para a vida daquela mulher. Ela ainda assim carecia da graça, ela ainda assim precisava de algo que fizesse a transformação da vida dela. Por isso, meu irmão, beber água na fonte de Jacó, adorar no monte, adorar em Jerusalém, que foi a outra fala dela, não significa relacionamento com Deus. A nossa fé, nós que cremos em Jesus Cristo, a nossa fé é uma fé para transformação. Nós não praticamos atos de bondade, de misericórdia simplesmente pela tradição, mas porque nós cremos que Deus, Ele é o nosso Pai. Por exemplo, você está vendo aí a fita vermelha que está aqui nessa cruz. Essa fita vermelha, como você se lembra, foi um ato profético que o nosso pastor fez. Não por religiosidade, mas por fé. Quando nós pegamos essa fita vermelha e levamos para a nossa casa, nós fazemos isso pela fé e não pela tradição. Porque se você pegar, não tem tradição que manda a gente fazer isso, mas pela fé, que aquela fita simbolizava o sangue de Jesus, e assim nós estaríamos cobertos, estaríamos livres da praga, nós pegamos. É diferente do que essa mulher praticava. Veja que ela pergunta para Jesus: porventura você é maior do que Jacó, que nos deu o poço? E na verdade, como eu disse, então aquele poço representava uma religião ali. Eles bebiam daquela água do poço por ser de Jacó, mas não tinha experiências com Deus. Eles próprios eram uma comunidade que, por mais que tivesse ao redor de um símbolo, de um homem de Deus, de um homem que teve experiência com Deus, eles mesmos eram carentes da fé, da crença que trazia mudança para a vida deles. Amém? Esse é o primeiro ponto. Ato de religião não produz fé. Agora mesmo nós estamos praticando um ato, mas não é de religião, é de adoração a Deus. Veja, nós estamos em nossas casas, e eu gravei essa frase do pastor Ederson na primeira pregação dele, que eu achei muito forte, que nossas casas se tornaram igrejas metodistas. A sua casa agora é um altar do Deus vivo, a sua televisão é um altar de Deus. Então veja bem como houve a mudança. Em vez de nós virmos ao templo para congregar, para estar perto do altar, adorando a Deus do altar, agora nós adoramos a Deus no altar dos nossos lares. Que coisa muito linda! Então nós saímos um pouco de religião e praticamos a fé, porque a minha sala de estar, a seu quarto, aonde você estiver assistindo as pregações, isso aí se tornou o altar de Deus na sua casa. Amém? Você consegue compreender isso, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus, aleluia. Então atos de religiosidade não
produzem fé. É necessário algo mais. E o segundo ponto, dentro desse ato de religião que não produz fé, nós sabemos que Hebreus no capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é a certeza e a convicção. Então a fé está nasce de uma certeza e convicção naquilo que não vemos, mas que é real. Tão real que todos que se encontram com Jesus têm suas vidas transformadas. Veja, a nossa fé não está em estarmos na igreja congregando, a nossa fé não está em uma imagem, a nossa fé não está em nada, simplesmente na crença que há um Deus, que Ele é invisível aos nossos olhos humanos, mas que a partir do momento que eu começo a ter contato com esse Deus, eu consigo compreender e vislumbrar as suas maravilhas, os seus prodígios e os seus sinais. Nós, como diz a palavra, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E esses somos nós, neste tempo. Essa mulher, ela cria no poço, na água do poço. Ela não cria no Deus de Jacó. Ela cria na água. Ela não via Deus, ela via o poço. Por isso era atos de religiosidade. Nós, diferentemente, nós nunca tivemos contato com Jesus, mas nós cremos na sua existência. Nós nunca vimos o Espírito Santo corporificado, materializado, mas nós cremos porque nós sentimos Ele falando aos nossos corações, aquecendo os nossos corações, nos despertando, nos alegrando. Isso é fé. Fé naquilo que nós não vemos, mas nós temos que ter certeza que existe. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto, que nesse texto também a gente pode ter trabalho, que a gente vai trabalhar, é o seguinte: para experimentar a água viva é necessário conhecer o dom de Deus. Olha a resposta de Jesus para a mulher, versos 10: conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a água da vida. Então é necessário conhecer o dom de Deus, saber quem é Jesus e beber a água que faz vida brotar em nós. Glória a Deus. Então, conhecer o dom de Deus é necessário. E sabe por que é necessário conhecer de Deus? Vamos abrir agora nossas Bíblias no Salmo 63, no versos 1. Olha o que o salmista diz para nós: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Veja, se conheceras o dom de Deus, então quer dizer, conjugado com o que o salmista diz, que a sua alma, a minha alma, ela tem sede de Deus. E para isso, para mim poder experimentar essa água viva que vai eliminar a minha sede de Deus, eu preciso conhecer o dom de Deus. E o dom de Deus está revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos abrir agora no Salmo 42, salmo muito conhecido também, tanto é que tem aquele louvor, aquieta minha alma, amém? E diz assim os dois primeiros versos: como suspira a corças pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém. Então veja, mais uma vez, que conhecer o dom de Deus implica em saciar a sede que há na minha e na sua alma, porque a nossa alma, sem Deus, sem o conhecimento do dom de Deus, sem o conhecimento da verdade do Senhor, ela é uma terra árida, seca, vazia, e nós não temos nada que vem matar a nossa sede, essa vazio que somente o Senhor pode nos saciar desta água.
O maior dom de Deus é o amor. E o amor de Deus veio representado na figura de Jesus Cristo. A Bíblia declara no capítulo 3 do Evangelho de João, versos 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para salvar todo aquele que nele crê. E a Bíblia vai declarar em Romanos capítulo 5, versos 8, que Deus prova o amor para com o homem enquanto nós somos pecadores. E sabe por que o maior dom de Deus é o amor, que está representado em Jesus Cristo? Porque o próprio Deus, Ele é o amor. Veja, 1 Coríntios vai dizer no capítulo 13 que o amor é o dom supremo, que tudo passará e o amor permanecerá eternamente. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, conhecer o dom de Deus para provar a água viva, a água que faz nascer em você uma fonte de água para jorrar vida eterna, implica em conhecer o dom de Deus. O dom de Deus é o amor que está representado em Jesus Cristo, e é um amor que não importa com o meu pecado e nem com o seu pecado. É um amor infinito, ilimitado e incondicional. E atemporal. Deus nos amou desde a fundação do mundo. Amém? Então conheça o amor de Deus. A sua alma anseia por esse Deus vivo, por esse Deus que nós temos falado, anunciado nas nossas pregações. É o único que pode saciar sua sede. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto, nós sabemos, se nós analisarmos a história, vamos ver que de tempos em tempos surgem alguém falando a maneira correta de adorar a Deus, alguém dizendo que Deus é assim, Deus é assado, que Deus é isso, Deus é uma água, Deus é um elefante com vários braços, Deus tem várias nomeações, e isso acaba gerando confusão na sua mente, na minha mente. A gente fica perdido. Qual que é o Deus verdadeiro? É o Deus dos crentes? É o Deus católico? É o Deus do feiticeiro? É o Deus do indiano? É o Deus? Qual é o Deus? Qual é o Deus? Qual é o Deus? Isso é o Deus do cristianismo, Jesus Cristo. Mas como que a gente faz para encontrar Ele? Veja, essa mulher passou também pela mesma situação. Olha lá nos versos 20, ela disse assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí lá no versos 25, ela disse assim para Jesus: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então veja a confusão. Ela sabia que era necessário adorar a Deus, mas que muitas pessoas diziam muitas coisas sobre Deus. E eu fiquei pensando, quando eu destaquei essa mensagem na fala da Dona Marília. Dona Marília disse, e com razão, que nesse tempo em que nós temos vivido, nunca se falou tanto em Deus como se tem propagado. Eu mesmo participo de um grupo no WhatsApp que a cada 10 mensagens, uma é um pedido de oração, e falando sempre em Deus e Jesus. E há nesse meio de tantas pessoas falando em Deus, Jesus Cristo, em tantos deuses, isso acaba gerando uma divergência do quanto a buscar a Deus. E essa mesma palavra, meu irmão e minha irmã, ela nos dá a forma em que nós devemos buscar a Deus, ao Deus do cristianismo, ao Deus da Bíblia, ao Deus que é intitulado como o grande eu sou, ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ao Deus que é o Pai, ao Deus que é o Filho, ao Deus que é o Espírito Santo, a este Deus que é o único verdadeiro,
para nós que somos cristãos e somos monoteístas, acreditamos apenas em um único Deus e cujo Deus é representado figurativamente num Deus que é Pai, num Deus que é Filho e num Deus que é Espírito. Nós temos essa crença e nós acreditamos que Ele é o único Deus verdadeiro por causa das nossas experiências, por causa que a Bíblia, a nossa maior fonte de contato com esse Deus trino, ela nos dá a certeza e a convicção de que Ele é o único e não há outro igual a Ele. E aqui, como eu havia dito, nessa passagem, nesse diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus nos dá a resposta de como nós devemos buscar a Deus. Está lá no versos 23, que diz assim: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja bem, meu irmão, a mulher, no versos 25, ela supôs que a vinda do Cristo era no futuro, muito próximo ou muito distante, mas era algo futuro, poderia acontecer ou não. E Jesus Cristo afirmou para ela que o tempo é agora. E eu afirmo para você e para mim que o tempo de adorar a Deus é agora. E como nós fazemos isso? Em espírito e em verdade. Mas como é adorar em espírito e em verdade? Primeiro, nós, seres humanos, nós somos formados de corpo, alma e espírito. O corpo, nossa matéria física. A alma está relacionada às nossas emoções, a nossa mente, às nossas emoções e à nossa vontade. E o espírito é a natureza suprema do homem criada por Deus, e ele rege a qualidade do nosso caráter. Então, quando Jesus diz que nós devemos adorar a Deus em espírito, é necessário, portanto, que haja a transformação do nosso caráter, a transformação do nosso espírito. Por quê? Porque nós somos pecadores. A Bíblia vai declarar em Romanos capítulo 3, versos 23, que todo homem carece da glória de Deus. Então, nosso espírito, em virtude do pecado, ele não consegue se conectar com Deus, ele não consegue adorar a Deus de maneira correta, porque o pecado nos impede de aproximarmos do nosso Deus. Em Isaías vai dizer no capítulo 59, versos 1 e 2, que o nosso pecado promove separação com o nosso Deus. Então, o nosso espírito, ele está manchado pelo pecado, e nós não conseguimos adorar o Pai em espírito. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando Jesus vai declarar que é necessário que os adoradores adorem o Pai em espírito, é necessário então que nós nascemos de novo. E como dar um novo nascimento? Mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia vai declarar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que assim, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E Romanos, no capítulo 3, versos 24, vai dizer que pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados. Amém? Então, quando nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso suficiente Senhor, Salvador, e que Ele é o mediador entre homem e Deus, Ele que promove a nossa reconciliação com Deus, na cruz do Calvário, essa cruz mesmo que você está vendo ela aqui atrás, essa cruz, ela não simboliza a morte, ela simboliza a vida, a minha e a sua vida, porque o nosso espírito, quando Jesus Cristo foi pregado naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, como comemoramos no domingo de Páscoa,
a morte e o pecado não predomina mais no meu e no seu espírito. Nós fomos lavados pelo Cordeiro de Deus, o nosso espírito foi regenerado. Nisso nós conseguimos adorar o Pai em espírito. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 8, salvo engano, verso 26, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito e com o seu espírito que nós somos filhos, filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Então, meu irmão, adorar o Deus em espírito significa que nós precisamos ser regenerados, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo pagou o preço pelo meu e seu pecado, e com isso, mediante a testificação do Espírito Santo que vai selar em mim a natureza de filho, eu consigo adorar o Pai em espírito, eu consigo ser sensível a Deus, eu consigo ler o Salmo 19 e perceber que toda a terra manifesta a glória de Deus, ainda que eu não vejo, mas eu sou a obra perfeita do Senhor e toda a terra manifesta a glória dele. Aleluia! Isso não vem de uma convicção pura e simples, mas mediante o testemunho do Espírito Santo. Isso não é uma convicção religiosa, mas é uma convicção de fé, através do convencimento do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Somente então o Espírito Santo vai nos fazer adoradores do nosso Pai, porque Ele é Espírito e o nosso Espírito precisa ser renovado. Interessante que nós podemos observar Davi, quando ele peca, no Salmo 51, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Veja, Davi havia pecado, havia sido destituído da glória de Deus, e ele se arrepende, e a primeira coisa que ele pede é um espírito novo. Cria em mim, ó Deus, um espírito novo, um espírito reto, um espírito inabalável. Glória a Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que é necessário o abandono do pecado para adorar a Deus. Amém? Tanto é verdade que nós podemos ver aqui na sequência, que quando a mulher fica confusa onde se deve adorar a Deus, anteriormente a isso, Jesus apresenta para ela o erro, aquilo que tem feito com que ela não adorasse a Deus, aquilo com que tem feito com que ela permanecesse com sede, aquilo que por mais que ela bebesse a água da fonte de Jacó, nada faria ela ter um relacionamento com Deus, porque ela ainda assim estava numa relação adúltera. E o segundo ponto que Jesus diz que nós podemos adorar a Deus é a verdade. E a verdade, meu irmão, foi o que Jesus apontou para ela. Falou: veja bem, você não tem marido, mas 5 você já teve, e o seu atual não é o teu. Tá vendo, meu irmão? Você só consegue encontrar com Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdade, meu irmão, é que nós, como eu já disse e volto a repetir, somos pecadores. E por mais que eu pratique coisas que aos meus olhos pode ser boa, por mais que eu possa acreditar que eu faço bondade, aos olhos de Deus isso não é suficiente. É necessário a verdade. A Bíblia vai declarar no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, que a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade libertou essa mulher, a verdade transformou essa mulher. Tanto é que ela automaticamente respondeu quando Jesus disse para ela: olha, você já teve 5 maridos e o atual que você tem não é teu. Ela virou para Jesus: vejo que você é profeta. Vejo que você é profeta. Sabe o que ela estava querendo dizer? Eu vejo que o Senhor carrega o dom de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ela reconheceu na fala de Jesus que era uma fala verdadeira,
que ali havia um dom de Deus. E automaticamente ela foi e contou para todas aquelas pessoas com quem ela se relacionava. Versos 29 e 30, ela disse assim, versos 28, a partir do verso 28, quanta mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, tudo quanto eu tenho praticado. A verdade que Jesus disse para ela, por mais que ela soubesse que a vida dela estava em pecado, estava adulterando, que ela estava com a vida errada, ela ainda assim permaneceu no erro, mas bastou Jesus falar, que ela falou a verdade, ela despertou. Ela despertou para que o espírito dela fosse regenerado para algo da parte de Deus que era sobrenatural. E é isso, meu irmão e minha irmã, que precisa acontecer conosco. Nós adoramos o Deus em espírito e em verdade. Eu preciso saber que o meu espírito, ele carrega, ele está marcado pelo pecado. E apenas Jesus Cristo pode tirar essa marca do pecado. Ele me tornará alvo mais que a neve. Ele me torna, não me tornará, ele me torna alvo mais que a neve. E a partir disso, com o espírito regenerado, eu vou conhecer a verdade. Eu vou conhecer mais a fundo da verdade de Deus. Sabe qual é a verdade de Deus? Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus declara assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo, ao apontar para a mulher, que ela disse a verdade, a mulher caiu em si e falou: vejo que há um dom de Deus na sua vida. Vejo que o Senhor tem algo para mudar a minha vida. É a verdade. A verdade que Jesus disse pode ter doído nela, e a verdade dói. Certa vez eu vi um filme, o personagem declarou que mais vale a pura verdade do que a doce mentira. E a pura verdade, para você ser um adorador de Deus, é Jesus Cristo. Somente Ele é capaz de tirar a marca do pecado que está na sua vida e na minha vida. Apenas Ele. Não há outro Deus, não há outro ser que faça essa restauração da minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia vai declarar em 1 Coríntios que onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Então, adorar o Pai em espírito e em verdade está na liberdade que promove o Senhor a nós. Na liberdade de que nós somos criaturas em pecado, criaturas pecadoras, que carecem da glória de Deus, mas que por meio de Jesus Cristo somos regenerados. E essa regeneração, ela produz vida. Essa é a verdadeira fonte de vida a jorrar eternamente. Veja que a mulher foi ao poço para retirar a água, mas ela não pegou a água do poço porque o cântaro ficou ali. Ela já tinha recebido a água, que era Jesus Cristo. E quando ela volta para sua cidade, declara e fala com o pessoal: vinde comigo e vede um homem que tem declarado tudo quanto eu tenho feito. Vinde comigo e veja a verdade. Ela já estava cheia da água, da vida, e saiu compartilhando essa água para mais de pessoas, para uma cidade inteira. Nos versos 39, vai dizer assim, olha que frase linda, olha que os versículos do 39 ao 42, que coisa esplêndida da parte de Deus, que diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Olha só, a cidade, ela vai ficar dividida. Muitos creram por causa do testemunho da mulher. Muitos creram na mulher porque ela tinha a fonte, ela tinha a água viva, que não veio do ato de religiosidade, veio da verdade e do Espírito regenerado a partir do encontro com Jesus. E vai dizer na sequência: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara.
ele me disse tudo quanto tenho feito. E no verso seguinte, o verso 40 diz assim: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Verso 41, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja, meu irmão e minha irmã, muitas vezes por tradições familiares, como da comunidade, ou tantas outras coisas, ou tantas outras crenças que a gente segue sem nem mesmo conhecer. E quando essas crenças que nos limitam são quebradas, a verdade ela vai reinar na minha e na sua vida. Isso se torna uma fonte que alimenta e mata a sede de mais outras pessoas. Veja, uma mulher que era desacreditada, sem credibilidade numa cidade, quando ela chega com algo que é impactante: vinde e vede comigo um homem que falou tudo quanto eu tenho feito, sem saber, sem conhecer da história. Era um diálogo simples entre Jesus e uma mulher. E quando ela declara isso, muitas pessoas creram em Jesus, porque a sua alma estava sedenta de água, assim como aquela mulher. Só que a mulher encontrou com Jesus, Jesus matou a sede dela e ela compartilhou a água viva. Essa é a água viva do Senhor, é Jesus Cristo. Ele é a verdade que vai nos mudar, que nos muda o nosso espírito e a nossa verdade. Nós deixamos de ser pecadores, nós deixamos de ser homens odiados por Deus e passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa mesma água que está na sua vida, meu irmão e minha irmã, possa jorrar e matar a sede deste mundo que carece da água de Deus, que necessita de Deus, como nós vimos nos Salmos. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Essa sede do Deus vivo, esse incômodo, esse vazio que você sente só pode ser selado em Jesus Cristo. Ele é a fonte de Deus. Jesus mesmo declara que Ele é o pão de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar a vida. E o pão, Ele só vai te dar a vida se você comer Ele, se você se alimentar dEle. Do contrário, não tem serventia para nada. Que você possa alimentar dessa palavra e procurar conhecer Jesus em espírito e em verdade. Em verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, em nossas casas. Que as nossas casas agora não são mais simplesmente casas, ó Deus, mas são o altar do Senhor. Nós aqui edificamos um altar para Ti, Jesus, para que o Senhor venha morar conosco em nossas casas, ó Deus. Para que, ó Deus, a Tua presença venha reinar em nossas vidas, para que, ó Deus, a Tua fonte de água venha jorrar dos nossos lares, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, por nós podermos ouvir a Tua palavra, por nós podermos manusear a Bíblia, Senhor Deus, por nós podermos, ó Deus, conhecer a Ti através das Escrituras e das nossas experiências, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Pai, que essa mensagem dessa noite, ó Deus, possa, Senhor Deus, fazer com que a fonte que estava seca, ó Deus, ela volte a fluir, ó Deus, como um rio cristalino, ó Deus, um rio da parte do Senhor, ó Deus. Flua em nós, flua através de nós, flua dos nossos lares, ó Deus, em nome de Jesus. Não deixa a água cessar de dentro de nós, ó Deus, a Tua água viva, Pai, mas venha nos purificar. Pai, nesta noite nós Te pedimos também, Senhor Deus, na autoridade do nome do sangue de Jesus,
Que o Senhor venha criar em nós um espírito reto, um espírito novo, ó Deus, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor. Deus, testifica em nós que nós somos os teus filhos e que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento cada vida, cada metodista de Lima Duarte, de Olaria, de Pedro Teixeira, de São Lourenço, e cada pessoa, ó Deus, que está assistindo este vídeo, nesta hora, daqui uma semana, um mês, um ano, ó Deus, mas que todas as vezes que essa palavra for anunciada, seja o teu Espírito a nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, e que somente há um Deus, e esse Deus chama Jesus Cristo, que há somente uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo, ó Deus. Eu te peço, eu oro grato em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Uma boa noite, um excelente fim de semana, Deus os abençoe.